Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e aqui no nosso canal a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como trabalhar sob pressão na área de tecnologia. É um tema que algumas pessoas não sabem como lidar, é um tema que muitos profissionais de tecnologias fogem, e você vai entender aqui algumas técnicas muito importantes, como que você pode realmente sair do outro lado quando o assunto é pressão na área de tecnologia, e como muitas vezes conseguir se beneficiar, inclusive, dessa pressão, como você pode ser um profissional ali disputado dentro das empresas. Eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, e você, Guilherme? Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá falar um pouquinho sobre trabalhar sob pressão. Acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas que seguem o nosso canal, uma dúvida também de muitos mentorados sob pressão, que muitas vezes não sabem lidar com esse tipo de situação, e que é muito comum, né, Carlos? Muitas pessoas realmente travam por conta disso, né? É bem comum, principalmente dentro da área de tecnologia, né? Onde as coisas acontecem muito rápido, né? Tanto novidades quanto os problemas também, né? Então ela sempre existe e sempre vai estar ali do lado, né? Acompanhando. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Quero falar um pouquinho sobre trabalhar sob pressão. E o primeiro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: que existem basicamente dois tipos de pressão que você pode sofrer dentro da área de tecnologia. Não só na área de tecnologia, em outras áreas também, a gente vai dar alguns exemplos aqui. A pressão que você procura por ela. Por exemplo, eu já tive alguns projetos, quando eu trabalhava dentro da Oracle, que eu me disponibilizava a atuar naquele projeto de alta complexidade. Eu buscava estar naquele ambiente de pressão. Então, muitas vezes, você pode enxergar um problema como uma oportunidade. Então, muitas vezes, aquele problema que é um projeto complexo e tudo mais, muitas vezes você pode estar procurando estar nesse tipo de ambiente. E, claro, quando você está buscando, você está procurando estar sob pressão, numa situação desafiadora, numa situação atípica, numa situação mais difícil, você tem que se preparar para isso. E quanto mais você se prepara, mais forte você está para poder encarar esse desafio, e que lá dentro você se coloca numa opção de risco, né? De poder atender as expectativas ou não. Você decepcionar e, quem sabe, até fazer algo muito ruim e ser demitido. Isso não acontece somente na área de tecnologia, né, Carlos? A gente pode ter algum exemplo até dos esportes, né? Aquele pênalti na final da Copa do Mundo. Quem que vai bater? E aí você tem os dois lados, né? O cara pode fazer, pode ser o salvador da pátria, ou ele pode ser um Roberto Baggio que bate no travessão e perde e se torna um vilão. E aí, existe todo esse contexto para a gente entender, né, que muitas vezes, quando você se coloca dentro de um ambiente de pressão, os dois lados podem acontecer. E vou falar. Os maiores atletas da história, as maiores personalidades, eles fracassaram muitas vezes em diversas situações. Mas a preparação dele foi tão forte, a carreira dele era tão consistente, que muitas vezes muitos deles não impactaram ali na carreira, e depois disso tentaram outras vezes, tentaram depois de 4 anos e tudo mais. Então tem aquela pressão que você procura. Você pode estar se colocando dentro de um ambiente de pressão. Por quê? Eu acredito que o crescimento de um profissional de tecnologia, da mentalidade, do jeito como ele trabalha, ele acontece quando ele está fora da zona de conforto. Então, se está tudo muito fácil, está tudo muito no controle, se não tem tanta pressão em cima disso, muitas vezes você não está crescendo quanto deveria. E muitas vezes essa situação de pressão coloca a gente nesse outro nível. O segundo ponto é que você não procura, né, Carlos? Pode ser que muitas vezes algumas pessoas só fogem desse ambiente de pressão, não entendem a importância disso. E pode ser que muitas vezes caia uma responsabilidade ali que ele não estava procurando. E, cara, muitas vezes pode incomodar muito. E se ele não estiver se preparando, ele pode, muitas vezes, até mesmo se dar mal com essa pressão que ele não está se preparando. Então, eu costumo antecipar os problemas, né? Então, se você puder realmente tá sempre buscando os desafios que você quer enfrentar, buscando, muitas vezes está num momento de pressão dentro da área de tecnologia, isso é até melhor. Agora, se você não está se preparando em nada, não está se atualizando, não está fazendo a sua parte, e muitas vezes tudo que cai na sua zona ali, que muitas vezes vai te pressionar, você está fugindo, isso pode pegar muito mal também, né, Carlos? Com certeza, né? Porque uma hora você sempre vai chegar em algum momento que você vai receber
algo exclusivo que você falou ali, que vai exigir uma pressão, né? Que vão entender às vezes que você é a pessoa que vai poder lidar com aquilo. E se você não estiver preparado, normalmente a pressão ainda é muito maior, né? Porque você vai se sentir ali meio que não preparado, né, para aquilo lá, sendo que de repente você poderia ter se preparado muito melhor e lidar muito melhor também com a pressão, né? Porque você teria de repente o conhecimento, as ferramentas, pelo menos para desenvolver uma solução, né? O problema é quando você não sabe, você parou no tempo, né, e cai uma bomba dessa e você não tem para quem recorrer, não sabe também o que fazer, né? E explode, né? E aquilo, né, Carlos? Quem está se preparando, cara, ele busca estar no ambiente de pressão. Pô. Ele busca o desafio. Agora, muito cuidado, porque muitas vezes essa questão de trabalhar sob pressão para você pode ser porque você está tendo outros erros que a gente vai falar, inclusive, aqui até o final desse podcast, que você deveria estar fazendo e muitas vezes não está fazendo, de algumas técnicas de lidar com esse trabalho sob pressão, tá? E uma história aqui que eu quero até trazer aqui para vocês, gente, sobre pressão. Existe um torneio de tênis, né, o US Open, né, que é um dos 4 torneios do Grand Slam de tênis, né, junto com o aberto da Austrália, o aberto da França e o torneio de Wimbledon, que ele é realizado anualmente. Então, o US Open é disputado nos Estados Unidos e é considerado um dos eventos mais prestigiados do calendário do tênis. E quando você entra dentro de uma quadra do US Open, você tem ali a seguinte frase: "Pressure is a privilege." A pressão é um privilégio. Quantos não queriam estar ali, naquele lugar, dentro de um dos eventos mais prestigiados do calendário daquele esporte? Então entendam que a pressão é um privilégio. Se você ressignificar isso, entender esse jogo, é o que vai te colocar nos melhores salários da área de tecnologia, nos melhores cargos, nas melhores oportunidades, nas melhores empresas. Então acho que já vem um pouquinho desse conceito de entender que a pressão, muitas vezes, ela vai ser boa. Ela só não vai ser boa se você não estiver preparado. E tem algumas pressões que a gente quer passar, tem outras que a gente não quer escolher. Agora, você precisa realmente entender que, de alguma forma, você vai ter que ser desafiado, você vai ter que ter uma pressão. E quando a gente trabalha em tecnologia, em áreas relevantes, áreas importantes como o banco de dados, cara, vai ter pressão. É uma área muito importante. Se parar, cara, inviabiliza para uma empresa. Então, entender que a pressão de você trabalhar com um banco de dados é o que vai te colocar nos salários destacados. E muitas pessoas muitas vezes não entendem isso, né, Carlos? Não entendem. Acho que só estão jogando, empurrando a responsabilidade ou empurrando algum problema para tratar ali na hora para ele. Não entende que isso aí às vezes é um fator diferencial, né? Que um gerente, um diretor vai perceber ali as suas habilidades, né? De como lidar de fato mesmo na hora que aperta, né? Total. E, pessoal, hoje dentro dos nossos programas a gente simula essa pressão, principalmente nos programas de acompanhamento mais próximo. Na nossa mentoria, eu coloco ali desafios para os nossos mentorados. Eu coloco para o cara ali no nosso call, qual que é a data que você vai fazer tal coisa? Até quando você entrega isso aqui? A gente estimula esse ambiente de pressão porque, cara, sem data, sem meta, sem objetivo, sem pressão, cara, muitas vezes a gente acomoda. A gente não vai conseguir chegar do outro lado e atingir o objetivo. Então a gente simula isso. Inclusive, dentro das imersões, algumas pessoas falam assim, pô, mas foram 8 projetos práticos no final de semana, eu não consegui fazer. Cara, o mercado ele é assim. Se você não consegue fazer isso simulando dentro de um final de semana, você não está pronto para as melhores oportunidades do mercado. Você não está pronto para a pressão do mercado. O pessoal fala assim, pô, mas você poderia fazer em mais tempo. Cara, é proposital. A nossa imersão é proposital ser 2 dias. Por quê? A gente quer te colocar num ambiente de pressão para que você realmente esteja preparado. E quem sai da nossa imersão, por exemplo, executando os 8 projetos práticos, cara, eu sei que ele está dando conta do recado. Agora, quem normalmente trava e não consegue, normalmente é o profissional que está despreparado. Achei que está muito difícil. Cara, por isso você precisa de um acompanhamento. Por isso você precisa desse tipo de ambiente aqui mais vezes durante todas as semanas dentro de uma mentoria. Por quê? Para você realmente conseguir segurar essa pressão, para você se preparar, para você conseguir atender as demandas do mercado. Então, isso acontece muito, né, Carlos? Até no suporte ali do pessoal da imersão, o pessoal falando que está corrido, né? Sim, é o que mais ouve. Não tô conseguindo fazer, tá muito rápido, né? Não dá para ser um pouquinho mais devagar. O mercado é assim, gente. O mercado é assim. Se você não está preparado num ambiente ali de testes, que é a nossa imersão, cara, dificilmente você vai estar preparado para o mercado. Então, muito cuidado com isso. E aí, Carlos, tem alguns pontos que a gente pode citar aqui, né, cara, de como realmente trabalhar sob pressão, né? Algumas dicas que podem ajudar bastante. Qual que é a primeira dica aí, cara? Fala aí com a gente.
É o planejamento antecipado, né? Você ali se antecipar a prazo de projeto, criar um plano detalhado, com cronogramas ali, né? Isso vai ajudar até você mesmo fazer o acompanhamento e fazer aqueles ajustes normalmente que você sabe que precisa, né? Só que para isso você precisa entender ali os seus prazos que você tem para trabalhar, né? Total. Eu costumo dizer que essa questão do planejamento, eu até falei um pouquinho sobre se antecipar os problemas, né? E justamente ia bater no primeiro tópico que você falou aí, sobre realmente planejamento antecipado e realmente criar planos detalhados, cronogramas, para poder ajudar a evitar surpresas de última hora, né? Segundo ponto, Carlos, diz aí, cara, sobre como que a gente pode realmente ajudar nessa questão de trabalhar sob pressão. Tem que saber priorizar tarefas, né? Identificar ali as tarefas que são mais críticas, as urgentes, né? E priorizar elas, né? Porque a gente sabe que precisa atuar de fato em cima do que é ali que vai ser prejudicial, que vai gerar algum problema, o que de fato ali pode comprometer, né? De fato, um projeto, algo que está em andamento, né? Concentrar nas urgências, né? Total. E não saber priorizar pode fazer com que você está gastando tempo com algo que não deveria. Uhum. Com algo que não é o importante. Pode te deixar despreparado para outras coisas. Então, muito cuidado isso. Qual que é o próximo passo aí, ô Carlos? Se comunicar, né? A gente vive falando disso, né? Não tem, sempre tá ali, né? Nos nossos podcasts, né? A gente sempre bate nessa questão que é a comunicação, né? Você tem uma comunicação clara ali, aberta, junto com a equipe, com outros departamentos ali que estão em volta, né? Até exatamente para poder fazer as coisas andarem, né? Se você não se comunicar de forma ali clara e objetiva, não adianta, você compromete outras partes, né? Porque a parte de priorização de tarefas e até planejamento, né? Então exige E comunicação. quantas vezes, Carlos, eu não vi realmente muitos profissionais tomarem pressão porque não passam o e-mail no final do dia, porque não passam um status para o gerente de como está o projeto. E aí, cara, realmente a falta de comunicação traz muito essa pressão e muitas vezes por uma falta ali, até mesmo de soft skill, né, de saber realmente informar como estão as atividades. Próximo ponto aí, Carlos. Outro que é importante é gerenciar tempo, né? Isso acho que é uma das questões ali também bem importantes, né? Você saber ali gerenciar o tempo para cada atividade que você está fazendo, até no sentido de você aumentar a produtividade, né? Porque aí você consegue exatamente determinar o tempo certo ali para cada atividade, umas que vão exigir mais, outras menos, e conseguir conduzir, né? Muito bom, muito bom. Com certeza, essa questão de gestão do tempo também é algo que ajuda para manter o foco, a produtividade. E muitas vezes, cara, se você está gerenciando o tempo mal, você vai tomar pressão ali, às vezes que está sendo causada por você mesmo, né? Então, esse é Sim. mais um ponto. Próximo ponto aí, Carlos. É manter a calma, né? Às vezes é meio difícil falar manter a calma, mas tem que tentar manter ela, né? Respirar fundo ali, porque se você às vezes entrar naquela pilha de cliente que tá pressionando, todo mundo pressionando ao mesmo tempo, você acaba não conseguindo raciocinar de forma que deveria, né? Para tomar ali a melhor decisão ou lembrar de algo que era necessário naquele momento por causa de um desespero, né? Gestão das emoções, né, cara? Se Uhum. você não controla suas emoções, elas vão te controlar, cara. Então, se você não Sim. consegue manter a calma nos momentos ali, muitas vezes de uma atuação, isso envolve também muito essa parte comportamental, né, que a gente fala bastante, inclusive, dentro da nossa mentoria. Próximo passo, Carlos. Automatização, né, em ferramentas, né? Normalmente essas ferramentas, scripts, sistemas ali que consiga automatizar processos, coisas muito repetitivas, né? Ajuda também a você reduzir o estresse ali e se importar com coisas mais importantes do que algo que poderia estar sendo feito ali com um processo automatizado, né? E é Isso mais ajuda uma coisa bastante. que reduz o tempo e reduz o estresse, né? Sim, exatamente. Muito Ajuda bom. pra caramba. Próximo ponto. Aprender a delegar, né? Acho que isso aí principalmente quem está em cargo de gestão ali, precisa aprender a delegar tarefas, né? Não acumular tarefas. Isso aí é um dos motivos que muita gente, às vezes, acaba explodindo, né? Porque começa a acumular, só aceitar e não sabe distribuir as atividades entre os colegas e tudo mais, né? E outra coisa, às vezes eu vou até outro ponto, de saber se comunicar. Às vezes o cara fala assim, como que eu vou delegar se eu não sou chefe de ninguém? Acho que é a primeira coisa que o pessoal já deve pensar, né? Primeiro, saber se comunicar
e muitas vezes até informar para o seu chefe e mostrar que com o tempo que você tem, não está dando para atender o que você tem hoje. Né? Então, muitas vezes, delegar até mesmo para o seu superior, para que ele consiga distribuir melhor as atividades, que envolve também os passos de comunicação e muito mais. Então, delegar não é só para quem está abaixo, né? Muitas vezes é comunicar quem está acima para que ele consiga distribuir as atividades de uma forma mais espaçada e que você não consiga ficar sobrecarregado e consiga atender as expectativas. Né? Isso. Próximo passo. Também fundamental, né? Manter-se atualizado. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que a partir do momento que você não domina a tecnologia ou você ficou muito defasado e quando cai um problema muito grande ali que se você tivesse atualizado, você conseguiria resolver muito mais rápido, você evitaria muito estresse, né? Até por você perceber mesmo que você te deixou chegar naquele nível por causa da sua comodidade ali, né? De você não ter corrido atrás da tecnologia e apareceu um problema muito maior que você não conseguiu lidar, né? Por falta de conhecimento. Muito bom. E outra questão importante de também tomar cuidado com essa questão do burnout, né? Muitas vezes pode envolver muita pressão, mas se reconhecer esses sinais de esgotamento, tomar medidas para poder evitar, né? Que é uma questão que envolve até questões de saúde mental mesmo, né? Sim, essa questão do burnout é bem importante, né? Se você já fez tudo isso e ainda percebe que ainda não consegue lidar com isso, tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão vira um problema de saúde grave. Pausas, praticar exercícios físicos, reservar tempo para atividades ali que não sejam só trabalho, isso pode ajudar também bastante a essa questão de trabalhar sob pressão, né? Sim, ajuda, né? Você tem que arranjar alguns meios também ali de escape, né? Se você também só ficar em cima ali, isso aí pode ser muito prejudicial, né? Na sua carreira e você sofrer um afastamento aí por não conseguir lidar, né? E o último ponto aqui, né, Carlos? Aprender com experiências passadas, né? Acho que aprender com os erros, aprender com os acertos, sim, ver o que poderia ser feito melhor, né? Sim, isso é bem importante, às vezes, documentar problemas críticos ali e tomar medidas para que não aconteça novamente, né? Para que você exatamente não passe por aquele evento novamente, que às vezes é muito desgastante, né? Tanto no emocional ali, quanto profissional, porque aconteceu de novo e ninguém tinha feito nada antes, né? Não documentou, tentou evitar isso, mitigar o mesmo erro, né? Total. Pessoal, essas são várias técnicas que você pode utilizar para conseguir realmente trabalhar melhor sob pressão. Como vocês viram, são várias coisas que podem causar que muitas vezes você tenha uma pressão ruim ou que você tenha uma pressão boa, mas que você saiba lidar com ambas essas pressões, né? E que você esteja preparado para aquela pressão que você está em busca ou você esteja preparado para aquela pressão, muitas vezes, que pode chegar, que você não estava buscando, mas que chegou e que você vai ter que resolver. Então é importante também que você esteja preparado. E essa frase ela é muito importante. Pressure is a privilege. Entendam que muitas vezes é um privilégio você estar naquele lugar. E muitas vezes você só está ali porque realmente você tem um potencial. Muitas vezes você só está ali naquela quadra de um grande slam porque você realmente se preparou para estar ali. E muitas vezes é um privilégio que muitas pessoas queriam estar no seu lugar. E se você souber lidar com essa pressão, cara, pode ser o que vai fazer com que você seja um profissional de muito destaque, um profissional muito disputado, um profissional realmente muito acima da média. Carlos, mais alguma coisa que você queira acrescentar aí sobre como trabalhar sob pressão na área de tecnologia? Eu acho que é isso aí, Guilherme. Exatamente, pode ser tão bom quanto tão ruim, né? Vai depender ali de como você lida com isso, de como você está preparado com aquilo, né? Você pode brilhar muito ou ficar apagado, né? De um jeito que você possa até ser demitido ali por não ter lidado com a situação do jeito que deveria, porque as pessoas achavam que você seria capaz e você mostrou que era incapaz, né? Agora, se você fizer a sua parte, se tiver uma carreira sólida, você vai trabalhar mais 4 anos para jogar aquela Copa do Mundo. E você pode, mesmo não acertando em todas, porque ninguém acerta em todas, ter uma carreira excepcional e muito acima da média. Então, essa é a recomendação que eu quero trazer para vocês. Se mantenham atualizados, tenham um bom planejamento de tempo, saiba priorizar suas tarefas, saiba se comunicar bem, saiba fazer o gerenciamento do tempo, saiba manter a calma e controlar suas emoções, saiba utilizar a automatização de ferramentas, inclusive as ferramentas que muitos ficam com medo, né, de roubar o nosso trabalho hoje, utilize elas para estar ao seu favor, para você conseguir entregar mais resultado em menos tempo. Cuidado com essa questão do burnout, aprenda a delegar, a se comunicar bem.
e aprenda com as experiências passadas, porque realmente isso pode mudar o seu jogo. Pessoal, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Carlos, mais alguma coisa aí que você queria acrescentar? Fechou, Guilherme. Acho que está bem contextualizado aí. O pessoal agora vai identificar aí como tratar melhor, né? Como agir sob a pressão. Muito bom. Pessoal, fechamos por aqui. Um grande abraço, Carlos, e até a próxima. Um abraço, Valeu. até Tchau, mais. tchau. Valeu, tchau, tchau.